Eu também acho, cara. Eu acho que a vida ela sempre nos apresenta dois caminhos. O caminho do medo e o caminho do amor, o caminho da coragem, né? E a maioria das pessoas, infelizmente, elas escolhem o caminho do medo. E é muito fácil você identificar uma pessoa que tá vivendo com base no medo. É só você perguntar. Por exemplo, você faz o quê? Ah, eu trabalho no banco. Voltando ao banco. Galera, não que tenha problema trabalhar no banco. Eu já trabalhei no banco. Se você gosta de trabalhar no banco, que eu acho bem difícil, siga em frente. Se você não gosta, escuta a gente. É o nosso exemplo. É o nosso exemplo, beleza? Mas é o seguinte, você pergunta pra pessoa, o que você faz? Trabalha no banco. Tá, mas você ama trabalhar no banco? Não, mas o salário é bom. Não, mas não foi essa a pergunta. Você ama trabalhar no banco? Não, mas é que é perto de casa. Não, mas responde a pergunta. Não, mas é que eu tenho vários benefícios. Tá bom, você tá trabalhando lá porque você tem medo de não conseguir outra coisa. Então, com base no medo, eu faço essa decisão. Outra pergunta, você é casado? Sou. Você ama seu marido? Não, mas ele ajuda a pagar as contas. Você ama seu relacionamento? Não, mas ele é pai dos meus filhos. Você tá feliz na relação? Não. Então por que você ainda tá casada com ele? Tá ligado? Uhum. Então muitas pessoas, cara, não saem de uma relação tóxica por medo de ficarem sozinhas. Então o medo vai guiando a vida delas. Uma vida guiada pelo medo. Uma vida guiada pelo medo. E aí a gente tem que começar a se perguntar, essa decisão que eu tô fazendo é uma decisão com medo de que não sobre nada melhor pra mim? Ou é uma decisão que tô com tesão de fazer isso? Porque quando você se empolgar pra fazer uma parada, por exemplo, cara, eu vou largar tudo pra morar na Austrália, como eu fiz. Esqueci de falar isso, mas eu fiz isso. Vou largar tudo, tinha uma empresa faturando uma grana e tal, vou morar na Austrália. Dá medo. Só que ao mesmo tempo, seu coração tá batendo. E aí eu percebo o seguinte. Esse lance do coração bater, que vem através da intuição, pra mim é uma comunicação de Deus com a gente. Seja lá qual religião você tem, eu não tenho religião. Eu acredito em Deus. E Deus pra mim não é uma pessoa, é uma energia. E eu não sei explicar. Mas eu posso sentir. E ele tá se comunicando o tempo todo com a gente através da intuição. Então quando a gente sente o nosso coração palpitar e uma empolgação bater, como talvez você sentiu pra abrir esse podcast, eu acredito que é isso que a gente tem que fazer. Apesar de todas as circunstâncias. E quando a gente faz, eu acredito também que o universo começa a conspirar ao nosso favor. Você acredita nisso? Eu acredito isso piamente. Uma vez eu vi, acho que até foi do Caio Carneiro. Ele postou algo nas redes sociais dele dizendo assim, dê o passo que Deus coloca o chão. E aí Deus, a gente não precisa botar Deus que você conhece, o barbado. É Deus, cara, o superior. Seja qualquer a sua religião, eu acredito que quando você está em conexão com o teu propósito, o mundo ele confabula a teu favor. Eu acho que isso até faz parte do livro também do Nassim Taleb, da teoria do caos, que é o... Como é que é o nome? A lógica do cisne negro e o outro que é antifrágil. Fala muito sobre isso também. Mas eu acho que isso que guia a gente, cara. Concorda? Total. E aí, a gente tem sempre essas duas decisões. Base no medo, ou base na coragem, ou base no coração. E aí, conforme a gente vai se conhecendo com profundidade, a gente vai tomando decisões mais com base na coragem, sabe? E aí tem um código pesado, cara, que é muito importante a gente ter em mente, que mudou minha vida. Que todo mundo sabe, mas poucas pessoas vivem de acordo com isso. A vida é uma aventura muito louca, na qual nenhum de nós sairemos vivos dela. Isso é verdade. Se nenhum de nós sairemos vivos dela, por que tanto medo, cara? Por exemplo, eu salto de paraquedas. E muita gente fala, mas você não tem medo de morrer? Eu falo, tenho, mas mesmo assim eu salto. É uma das coisas que mais me fazem feliz na vida. Eu fico muito feliz. E um dos meus maiores medos, se não o meu maior medo, foi fazer o curso de paraquedismo. Deu muito medo. Pensei em desistir várias vezes. Mas eu fui além do medo. E logo depois do medo, eu fiz um salto. Cara, quando eu pousei, eu tava chorando de felicidade. Tava tão feliz. E eu sempre me considerei um cara feliz, tá ligado? Só que naquele momento eu falei assim, eu só tive amostras de felicidade na minha vida. Hoje eu tô feliz pra caralho. E aí eu percebi que as melhores coisas da vida, elas estão do outro lado do medo, cara. Exatamente. Tipo aquela garota que você quer chegar, que dá medo pra caramba de tomar um fora. Vai lá. Qual o pior cenário que pode acontecer? Então acho que a gente precisa viver mais com o coração aberto. E eu percebi uma coisa também. A gente tem tanto medo porque a gente tem medo de morrer. Sacou? Eu percebi que todos os nossos medos são derivados do medo da morte. Então, quando você tem medo daquela garota dela te rejeitar, no fundo você tem medo de acabar sozinho. Quando você tem medo de saltar de paraquedas, você tem medo de morrer. Quando você tem medo de abrir um negócio, você tem medo de perder todo o seu dinheiro, acabar pobre e morrer. Então, como é que a gente vence esses medos todos? A gente começa a se relacionar um pouco melhor com a morte. Começa, ao invés de evitar falar da morte, não quero falar disso. O que é a morte?
Por que é tão ruim? Será que é tão ruim assim? Vamos entender se a morte realmente é a maior desgraça da vida. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a morte, com o estoicismo, que é algo que me ajudou muito a entender. Eu participei de algumas terapias e tal. E eu comecei a aceitar a morte. E aí eu percebi que quando a gente aceita a morte, a gente aceita a vida. Aceitar a morte como reconhecendo assim, cara, a morte ela existe, ela está entre nós, ela vai acontecer. Eu não nego ela. Eu não a nego, mas eu não vou deixar que isso trave a minha vida. Porque pensa bem, pensa comigo, vamos supor, o Adamo hoje tem os seus negócios, né? Aí, vamos supor que, sei lá, tem uma crise louca no Brasil ano que vem, você quebra. Beleza, cara, mas você não vai morrer de fome. Você pode ficar uns dias na casa dos seus pais, nos amigos, até você se reerguer. Tá ligado? Tipo, não é isso que vai matar você. Você abrir mão, na época que você estava do banco, para você viajar pro Nordeste, fazer os seus trabalhos lá, também é algo que, assim, cara, o máximo pode acontecer, sei lá, cara, não dá certo eu voltar, entendeu? Só que, se você não tivesse ido, você jamais saberia. Você poderia estar no banco até hoje, entendeu? E poderia não ter aberto essa porta que dava tanto medo em você abrir essa porta, entendeu? Total, cara. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte. O medo não impede a morte, mas ele impede a vida. Então a morte ela vai chegar quando ela tiver que chegar, ela não vai avisar. Tem muita gente que fica pensando que todo mundo vai morrer primeiro, né? O prima, a mãe, o pai. Todo mundo, sou o último, né? Às vezes não. Mas quando ela chega, ela vai chegar e falar: e aí, cheguei, o que você fez? Ah, não, mas me dá mais 10 minutos. Não tem mais 10 minutos, eu cheguei agora. Ah, não, mas eu não tive tempo de falar que amo a minha esposa. O problema é seu, você teve todo o tempo do mundo. Então, verdade, eu acho legal que o estoicismo ele ensina isso. É verdade. Quando você tem a morte por perto, você encara ela todos os dias, você fica com mais vontade de viver. Você valoriza mais as pessoas, você valoriza mais a comida, você agradece mais, você valoriza mais teu corpo, você valoriza mais a vida de modo geral. Porque você sabe que ela não tá garantida e que a morte tá aí a todo momento. Então você quer aproveitar, cara. Você quer viver com mais coragem, com mais entusiasmo. Então eu acredito que é isso, cara. Que o que trava a gente é a falta de autoconhecimento.